Como havia apenas alguns magos oficiais, os contadores vazios estavam prontamente disponíveis. Havia alguns mágicos sentados nos grandes bancos ao redor do salão como se esperassem por algo ou alguém. Leilin olhou em volta e chegou na frente de um balcão vazio. Olá! A moça jovem atrás do balcão parecia emitir as ondas de energia de um acólito nível 3. Ao ver Leilin, ela o cumprimentou alegremente, enquanto seu rosto se iluminava com um sorriso. Eu gostaria de me juntar ao Forces Garden, por isso estou aqui para me inscrever. Leilin disse a ela diretamente seu propósito de chegar. Niggles City recebe você como nosso mais novo membro. Depois de ouvir o pedido de Leilin, a expressão sorridente da jovem solteira foi mais pronunciada. Por favor, mostre-me seu anel. Leilin tirou o anel de prata do dedo e entregou a ela. A jovem donzela estendeu a mão para o anel, colocou-o em um instrumento atrás do balcão e, respeitosamente, devolveu o anel a Leilin. Por favor, preencha este formulário, e nós enviaremos uma resposta para você o mais rápido possível. Subsequentemente, a jovem solteira entregou um formulário de pergaminho de pele de carneiro a Leilin. Leilin olhou para o formulário. As perguntas no formulário eram simples. Eles pediram por um nome, aptidão, afinidade elementar, endereço e assim por diante. Na parte de trás do formulário havia uma nota, permitindo que os magos preenchessem outras informações que considerassem importantes. Leilin rapidamente preencheu o formulário e o devolveu à donzela. A donzela aceitou o formulário de Leilin e apertou a bola de cristal na frente dela como se estivesse consultando alguma coisa. Logo depois, o rosto dela refletiu sua alegria. Lord Leilin. Alguns examinadores do Forces Garden estarão aqui esta tarde para fazer um teste. Você só precisa esperar um pouco. Oh! Parece que a sorte está brilhando em mim. Leilin sorriu quando ele balançou a cabeça. Ele finalmente descobriu o que os mágicos no salão estavam esperando. De acordo com Creu, depois que os magos errantes entregaram seus formulários de inscrição, eles teriam que esperar pelos examinadores das várias guildas, que classificariam suas habilidades através de uma avaliação. O tempo não foi corrigido. Pode ser tão curto quanto alguns dias ou até alguns meses. Desta vez, no entanto, Leilin conseguiu pegar o timing certo. Obrigado! Leilin agradeceu à moça atrás da janela de vidro e dirigiu-se a um canto do salão desprovido de outros, e fechou os olhos enquanto esperava. Olá, Sr. Você gostaria de um almoço? Uma voz feminina um tanto tímida soou perto de Leilin. Leilin abriu os olhos e percebeu que uma empregada empurrando um carrinho de jantar branco tinha chegado até ele. No carrinho de jantar, havia algumas placas de prata nas quais um feitiço de manutenção da temperatura tinha sido lançado. Apesar de estarem cobertos, o aroma da comida continuava chegando ao nariz de Leilin. Que tipos de pratos existem? Eles exigem cristais mágicos para pagamento, perguntou Leilin, curioso. Era evidente que era a primeira vez que a empregada vira um mago despreocupado como Leilin. Sua reação era lenta. Há coxa de cordeiro assada, lombo de bezerro. Quanto à sobremesa, há uma salada de frutas variada. Todos estes são gratuitos. Leilin acenou com a cabeça. Parecia que os magos oficiais foram tratados muito bem na cidade sem noite. Isso era senso comum. Não importava onde estivesse, uma pessoa que tivesse dominado certo grau de poder ou habilidade sempre seria valorizada. Dê-me uma porção da coxa de cordeiro assada, bem como uma porção da salada de frutas. O lobby foi muito grande, e foram até mesmo personalizados compartimentos que pode escolher para a estadia. Outras de refeições, parece que foram outras ofertas especiais. Leilin testemunhou pessoalmente um enorme mago puxando uma empregada em um dos quartos do compartimento. Depois disso, sons de gemidos reprimidos podiam ser ouvidos. Senhor, se você quiser.
A empregada que servia Leilin também era bastante bonita e, combinada com seu comportamento um pouco tímido, fez com que a pessoa sentisse luxúria e desejasse devastá-la. Não há necessidade. Eu vou comer fora. Leilin sacudiu a cabeça. Dentro do salão havia algumas mesas redondas e bancos compridos, semelhantes ao layout de um café de sua vida passada, onde se podia ficar para jantar. Leilin considerou se ele tinha seus espermas agindo como um cérebro. Com a avaliação começando esta tarde, como poderia aquele mágico ainda pensar em algo assim? Ele não estava com medo de que suas ações atuais afetassem negativamente seu estado mental e capacidade de produzir resultados durante a avaliação. Ao ouvir a resposta de Leilin, a empregada soltou um suspiro de alívio. Pouco depois, fosse porque se sentisse aliviada de um fardo enorme ou se sentisse vazia, Leilin entrou em seu coração. Enquanto a empregada olhava para Leilin, que exalava elegância e carisma, momentaneamente sentiu uma sensação indescritível. Leilin, por outro lado, não percebeu os sentimentos da empregada. Ele estava atualmente habilmente controlando a faca e o garfo em suas mãos, enviando a carne da coxa de cordeiro para sua boca. Cada movimento que ele fazia tinha uma sensação indescritível de elegância e graça. Em sua vida anterior, Leilin era alguém que dava mais atenção à etiqueta e, como herdeiro de um aristocrata, o anterior Leilin também havia passado por lições de etiqueta durante um longo período de tempo. Como resultado, o Leilin original era muito nobre, quando aliado ao carisma que ganhara da linhagem de Kemoin, muitas jovens mágicas o favoreciam. Apenas andando pelas ruas da cidade sem noite, o presente Leilin avistaria várias jovens senhoras roubando olhares para ele. Havia até algumas mágicas voluptuosas que solicitaram diretamente um encontro com Leilin, fazendo com que ele ficasse estupefato. Depois de ter um almoço muito saboroso, Leilin esperou por um tempo antes de entrar no salão, onde uma grande comoção estava ocorrendo entre os magos. Eles estão aqui. Leilin observou atentamente dois magos, que vestiam túnicas brancas impressas com 4 desenhos de flores desconhecidos. Caminharam até o centro do salão. Ao lado deles estavam outros 2 magos envoltos em mantos brancos, revelando apenas 2 pares de olhos verdes. Hoje é o dia de avaliação do Garden e Hanoef Fenk. Aqueles que enviaram seu formulário de inscrição e gostariam de se juntar a Hanoef Fenk, por favor, venha comigo. Um dos magos de olhos verdes falou primeiro com voz rouca, como se suas cordas vocais tivessem sido danificadas. No momento em que ele começou a falar, o ar ao redor começou a vibrar fracamente. Círculos de luz azul marinho começaram a surgir ao redor de seu corpo. Este é um magus elemental convertido em semi-tímido. Leilin piscou. Esse tipo de onda de energia era semelhante àquela que ele havia visto do clone do ancião da família Lilitheu. Depois que a figura encapuzada revelou sua força como o magus elemental semi-convertido, todo o salão ficou silencioso. Os magos só respeitavam e respondiam ao poder e à força, e isso era ainda mais verdadeiro entre mágicos errantes e magos negros. Além disso, em circunstâncias normais, mágicos errantes e magos procurados não tinham formas fixas de romper seus gargalos devido à falta de meios para obter conhecimento acadêmico avançado, poções e afins. Como resultado, os magos errantes geralmente eram de níveis inferiores. Mesmo entre os magos vagantes oficiais, era extremamente raro encontrar um magus elemental convertido em semi-tímido. Enquanto as grandes organizações de magos da cidade sem noite poderiam facilmente despachar 2 magos elementais semi-convertidos como examinadores, esse tipo de poder era algo que organizações menores só podiam esperar alcançar. Depois que o disfarçado terminou seu discurso, ele saiu sem demora, e se dirigiu para um túnel lateral próximo, enquanto seu companheiro seguia atrás sem uma palavra. Ao ouvir as palavras do mago de olhos verdes, muitos magos no salão se levantaram e seguiram de perto atrás dele.
Lei Lin podia sentir uma mistura de energias que emanavam desses magos. Alguns até tinham pelos nos rostos, o que era uma característica óbvia de ser meio animal. É uma pena, eles são apenas uma tribo de magos sub-humanos e não Warlocks. Lei Lin agora desejava ansiosamente poder encontrar outra organização Warlock. Ele simplesmente tinha muitas perguntas sem resposta sobre esse antigo ramo dos magos, o bruxo. Com apenas o livro das serpentes gigantes, ele não seria capaz de ir longe no caminho de sua linhagem. No entanto, infelizmente, os bruxos pareciam estar extintos dentro da costa sul. Lei Lin havia viajado até ali e só conseguira encontrar uma garotinha no Duque de Ilan, que tinha uma conexão muito pequena com bruxos. Olá a todos! Eu sou Wade, um mago do Force Azons Garden. Essa pessoa ao meu lado é Tiny. Em comparação com a falta de polidez recebida dos homens de Hanoef Fenk, os dois principais examinadores de Force e os filhos do jardim eram mais amigáveis. Wade, o mago de meia-idade com cabelos dourados, tomou a iniciativa e se apresentou. Tiny, que estava ao lado dele, era silencioso e taciturno, e às vezes até distraído. No entanto, a partir de seus corpos, podia-se sentir que eles possuíam as fortes ondas de energia de um mago elemental convertido em semi-tímido, desencorajando os magos errantes de causarem problemas. Agora, aqueles que querem ser avaliados pelo Force Azons Garden, por favor, venha comigo. O Wade de cabelos dourados virou-se para a estrada lateral na direção oposta que os magos da mão de Fenk tinham tomado. Tid seguiu de perto para trás. Lei Lin e o resto dos 5 ou 6 mágicos trocaram olhares e começaram a dar passos para alcançá-lo. A estrada lateral era longa e o caminho era feito de um material incomum e bizarro. O chão não tinha traços de rachaduras, e era liso e brilhante. Lei Lin podia até ver seu próprio reflexo no chão. Depois de caminhar por cerca de 10 minutos, Lei Lin e o restante chegaram a um corredor um pouco menor do que o de antes. No meio do salão, havia várias mesas e equipamentos experimentais para o potioneering. Ao ver isso, Lei Lin instantaneamente sabia o que o Force Azons Garden iria avaliar. Como todos sabemos, nosso Force Azons Garden é famoso por nossa especialização em pocionamento. Portanto, temos alguns requisitos na área de potionagem para novos membros. O teste é muito simples. Dentro do tempo estabelecido, prepare uma garrafa da poção purificante de Jeffrey. Wade falou suavemente, mas parecia que algum tipo de técnica mágica estava sendo usada, e sua voz era claramente ouvida pelos ouvidos de todos os magos. As matérias-primas são organizadas nas mesas de experimentos e preparamos 3 porções de matérias-primas para cada um de vocês. Em outras palavras, você só terá 2 chances de falhar este tipo de pedido. Lei Lin olhou para um pouco. A poção purificante de Jeffrey era um tipo de remédio de grau médio que, mesmo entre poções de um nível semelhante, era famoso por ser extremamente difícil de preparar. Preparar esta poção com apenas 3 porções de ingredientes e dentro de um limite de tempo especificado era algo que apenas aqueles que estivessem em um nível comparável ao de mestres de poções, como Croft, seriam capazes de passar. TSK, com certeza. Depois de listar os requisitos, Lei Lin ouviu assobios distintos dos magos ao seu redor. Nos últimos anos, os maiores poderes da cidade sem noite tornaram seus critérios de recrutamento cada vez mais rigorosos. Neste momento, um som de reclamação viajou para os ouvidos de Lei Lin.